Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Esse assovio entrou no meu coração de uma forma tão profunda, creio eu que há mais de 20 anos, quando um pastor muito conhecido, foi na época que eu conheci, pouco depois que eu conheci o pastor, que coincidentemente hoje é o meu pastor. Por ele ter me impactado em um congresso, eu comecei a ficar voltado mais para as questões acerca dos reformados. Mas na época eu estava preso por sentimentos intrínsecos na minha área sentimental, o que de certa forma me impedia de abraçar com maior profundidade as ideias do calvinismo, enfim. A questão agora não é essa. A verdade é que eu gosto sempre de me lembrar, nesse congresso, a igreja que eu floresci é uma igreja pentecostal com viés neopentecostal, cheia de crendices, cheias de misticismos, aquelas campanhas, campanha do sal, campanha da rosa, campanha do cajado de Moisés, eu me lembro perfeitamente destas coisas. E entre uma campanha ou outra, foi-me dada a oportunidade de eu participar de um congresso chamado Congresso de Homens, onde eu fiquei em um lugar isolado. E foi um trabalho até interessante. Vieram vários preletores, todos com indumentárias que causavam até assombro de tão bem arregimentados, digamos assim, paramentados, ternos muito bonitos, ditando cátedras, e de repente me veio este cidadão, que hoje é o meu pastor. E no dia que ele apareceu, eu, nós somos preconceituosos, eu, quando deparei com aquela figura um tanto atípica, digamos assim, então quando eu deparei com a sua roupa floral, e eu fiquei sabendo que ele iria ser o palestrante, porque eu falo que fui preconceituoso. Porque no meio de tantos ternos e gravatas, um homem com uma roupa floral, eu logo fiz uma avaliação e pensei comigo, com meus botões, ele deve ser alguém que deve ser algum empresário, alguma coisa assim. Deve ser um fazendeiro, pelo jeito. A grande realidade é que eu não sabia de quem se tratava. A verdade também é que quando ele começou a pregar, foi contundente a sua pregação. Isso mexeu demais e ao ponto de eu procurar saber de qual ministério era, de quem era. Eu costumo ironizar subjetivamente que ele é filho de uma presbiteriana, neto de uma pentecostal, criado por uma neopentecostal. Meio irônico isso, mas é verdade. Ele, muito embora seja de um conceito tradicional, ele é uma pessoa até hoje muito avivada. E o que é mais importante, muito profundo, aprofundado nas questões das Sagradas Escrituras. Ou seja, ele é uma pessoa bíblica. Mas depois disso eu comecei a olhar outros que tinham o mesmo viés, digamos assim, teológico. E entre eles, um dia eu me deparei com a mensagem tão profunda do Espírito Santo desse outro pregador que começava assoviando. Só que ele se perdeu na sua sabedoria. Não estou aqui para julgá-lo. Eu sempre afirmo que eu não julgo pessoas, eu avalio comportamentos. Porque eu também sei o quanto sou falho. E ai de mim se eu quiser tentar, eu sim, aí sim,
Porque se eu vi que o meu pastor da atual conjuntura, na época, eu fui preconceituoso, achando que ele era um pedante, que estava ali porque alguém lhe deu, porque ele havia dado alguma quantia, alguma coisa assim, eu, infelizmente, posso afirmar que se eu quiser aprofundar-me nos conceitos da teologia, aí sim eu torno-me um pedante. É um texto que está aqui falando mais sobre os ídolos, mas culmina falando sobre a centralidade de Jesus Cristo. E no versículo 2 diz que se alguém julga saber alguma coisa, na verdade não convém como saber. Ou seja, este homem criou um próprio ídolo. Ele passou a acreditar em si mesmo sem saber. Talvez ele se olhava mais para a sua própria capacidade, no seu egocentrismo e se perdeu na sua sabedoria. E aí é que está o grande erro, porque não precisa de ser um teólogo, não precisa de ser um letrado, não precisa de ser um filósofo. Quantos homens rudimentares, ignorantes, tão ignorantes acerca da cultura, dos ensinos como eu, e no entanto estão aí dizendo estupidezes, burrices, tornando-se energúmenos para falar a verdade. Tamanhas sandices que argumentam quando defendem as suas teses. Eu também costumo dizer que o homem luta por sua razão e por ela dá a vida se preciso for. Mas eu, todavia, quero fazer da verdade a minha razão, e não da minha razão a verdade. Em contrarrespostas, quantas vezes vi pessoas simples, um amigo meu que é um pregador simples, sempre engolindo S's, ele não tem aquele conhecimento que o meu líder tem de hoje, que meu líder, vale a pena dizer, senão vai ficar no ar como se ele fosse um pedante, um pedante. Mas o meu pastor, ele tem um conhecimento muito mais profundo do que ele demonstra ter. E eu não sou tolo, eu já percebi isso. Muito embora ele seja alegre, expansivo, carismático, eu sei da responsabilidade e da profundidade que ele trata o evangelho. Não que esse meu amigo não seja assim, não trate com a profundidade e responsabilidade, mas ele poderia chamar-se de um pedante se ele quisesse ir além. Mas ele fica dentro do que está aqui e eu volto à velha máxima de mim mesmo ao refletir sobre tais questões. Eu costumo afirmar que o homem não precisa de ser um geólogo para entender que a Terra é formada por camadas, não precisa de ser um astrônomo para saber que a Lua é redonda, não precisa de ser um oncologista para saber que o câncer é o crescimento irregular de células, anomalia, melhor dizendo, de uma célula ou das células, enfim. Ou seja, eu não preciso ser um teólogo, um exegeta, bem que eu gostaria de sê-lo, um hermeneuta, como esse meu amigo, que muito conhece, do pouco que ele entende, é o suficiente para ter me mantido vivo e firme nas palavras até que eu pudesse amadurecer. Ele foi um dos meus professores. Talvez ele não saiba o que significa homilética, ele não saiba o que significa exegese, mas ele entende de Bíblia. E a simplicidade dele e o seu testemunho corroboraram para que eu pudesse estar firme, o que não é diferente com este meu pastor. E por fim, para terminar, eu digo que aquele que se julga saber demais, ele condena os seus seguidores a ser nécio como ele. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo.